Bom, gente, ótimo, obrigado por vocês terem vindo para a gente poder fazer essa entrevista com vocês. Hoje vocês são um dos focos do cenário fashion. Trabalho com imagem, trabalho com fotografia, trabalho com editorial. E eu com o editorial de vocês eu fiquei super impressionado novamente com o trabalho que vocês fazem. Eu queria saber como foi o processo de criação para a construção desse último editorial jeans que vocês fizeram. Se vocês fazem pesquisa dentro ou fora da moda, principalmente. Então a gente faz totalmente fora, porque os nossos modelos não têm padrão de modelo de trabalho fashion, essas coisas. Então geralmente os modelos são nossas amigas ou alguma conhecida e tal, que a gente vê que um perfil se encaixa dentro do editorial. Então a gente vai atrás da pessoa, meio que o casting rola entre a gente em pessoas que a gente já conhece. Então a gente também tenta procurar pessoas que a gente não conhece, que nunca trabalhou com moda. Só algumas modelos que a gente já trabalhou, que é a Daisy, Nicolau, a Alissa Sals. Então a gente tenta pegar meninas que a gente já conhece, que tem um perfil que se encaixe dentro do nosso editorial. Então não é muito que a gente quer uma menina assim, magrela, tipo, aquele perfil para se encaixar na roupa, não, porque a maioria das roupas que a gente pega é mais acervo nosso, ou é acervo de alguma pessoa. É muito difícil a gente fazer trabalho com roupas em cima de uma marca. A gente não procura diversificar, né, no caso. E isso influencia muito também na questão construtiva da identidade do editorial. Né? Muitas das vezes a gente tudo vai linkando uma coisa vai linkando a outra, sabe? A pessoa tem aquele tipo de identidade, a gente teve certa ideia para aquele editorial, então a gente vai construindo tudo. O resultado que eu percebi, principalmente em relação ao modelo, foi que assim, trata-se de uma mulher que tem traços e perfil de uma mulher brasileira dentro desse editorial. Né? Acho que a primeira mensagem com relação ao modelo é nítido que talvez vocês queriam passar isso, assim, algo mais natural do que as mulheres são ou se veem aqui no Brasil. Né? Acho que é essa a ideia. Né? A gente tem uma preocupação muito grande com esse cunho de representatividade, sabe? A gente gosta muito de abordar isso, não só pela questão étnica, mas pela questão natural mesmo. Às vezes muitas mulheres veem essas editoriais em revistas e coisas assim, e fica tipo, poxa, isso é maravilhoso, mas eu não sou ali, sabe? E acaba não tendo a mensagem que poderia ser passada, não só pela questão de consumo e coisas do tipo. Então, pra gente é interessante, até pela questão de identidade tradicional e universal que o jeans tem. A mensagem que o jeans tem, a história do jeans, ela é super importante e faz parte, né, desse contexto social. Sim. Sim, né, porque o jeans proveio disso, né? Ele foi um material que foi utilizado primeiramente, antes de tudo, para trabalho. Bom, eu comecei a entrevista falando desse editorial porque ele me surpreendeu muito. Na hora que eu entrei, eu estava no Facebook e aí subiu a foto da capa, acho que foi a Cat que postou, não lembro. Cara, me surpreendeu pra caralho, assim, e aí eu fiquei realmente, eu achei que a gente deveria começar essa entrevista falando sobre esse editorial, depois vocês acessem o Instagram delas, que vai ficar aí na descrição, e aí vocês veem que tá super bonito. Mas pra quem não sabe, eu acho bem difícil a galera não conhecer essas meninas. Tô falando com Cats Street, que é composto pela Suiane, pouquíssima, a Catarina Martins e a Lídia Thaís. Esse é o Cats Street. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Eu queria que vocês contassem um pouquinho de vocês. Na verdade, a gente ainda não... Eu gostaria que vocês esclarecessem o que vocês fazem no Catsu, tá? Mas principalmente também o que vocês fazem individual. Vocês têm trabalhos individuais.
É óbvio, eu gostaria que vocês se apresentassem, apesar das pessoas já saberem de quem se trata, do que é o Ketsu, mais ou menos, e o trabalho de vocês. Eu trabalho como stylist, comecei com isso, né, e ainda sigo nessa área. E hoje eu trabalho, já fiz alguns stylists para revista, Rasper, Bazar, hoje eu faço a Flora Matos, então meu papel é mais nessa parte do style. Como é assim, fazer stylist, por exemplo, de uma cantora que hoje tá num nível super up, né, da carreira, e principalmente pelo momento em que ela vive também. Como é assim, tipo, lidar com um artista, por exemplo, fazendo o papel de stylist? É legal, a gente pega como uma experiência, né? Porque tudo que a gente segue no Ketsu, eu peguei experiência do que eu faço e nem eu acho que eu aprendo todos os dias. Eu ainda estou construindo uma profissão, sabe? Então eu acho que é você aprender pra caramba. Ela tem outro estilo, ela é mais street, ela é mais street, mas ela tá querendo voltar mais pra uma parada mais, como eu posso dizer, Kim Kardashian. Sim. Aliás, aqui é um padrão hoje, né? Aqui se transformou num padrão estético da mulher e... Ela e as irmãs. Né? Ela e as irmãs, exatamente. Até referência grande, maquiagem e tudo mais, principalmente agora. Verdade. Então é bem isso que você falou, é uma troca, sabe? Eu aprendo todos os dias como é vestir uma pessoa diferente do estilo que eu não me visto, do estilo que eu não monto os editoriais que a gente trabalha. Então acho que é isso. Sim. A Cat é fotógrafa e a Cat também faz esses trabalhos paralelos, né? E aí eu queria que você contasse, Cat, como é ser fotógrafo do Ketsu, porque é de fato um trabalho que está sempre sendo visto e acompanhado. E quanto mais trabalhos vocês apresentam, mais difícil é apresentar o próximo trabalho, né, cara? Isso deve ser bem... Ao mesmo tempo que deve ser gostoso quando chega no resultado ótimo, mas deve ser bastante desafiador ao ponto de você falar, caralho, vou ter que fazer um trabalho 3 vezes mais interessante, mais bonito, enfim, como é, assim, esse lance Ketsu e esse lance Catarina? Então, o lance Ketsu é, igual você falou, eu tenho que fazer sempre muito a mais, porque eu tenho que passar a identidade, além de passar a minha identidade, eu tenho que passar a identidade do trabalho do styling da Suiane, da Lídia como styling também, como maquiadora, e também passar essa identidade de direção das 3. E, trabalhar no Ketsu mostrou uma outra identidade minha, porque eu não gostava de trabalhar com moda, não era o meu foco, sabe? Porque trabalhar com pessoas é uma coisa muito difícil, e você conseguir transmitir a essência da pessoa por uma foto é uma coisa muito mais ampla, e era uma coisa que eu tentava fugir. Só que aí, quanto mais você vai trabalhando, mais você vai achando você, e eu me achei nesse meio. É uma coisa que agora, não é que eu não ame, mas é uma coisa que eu aprendi a gostar. Eu quero sempre estar melhorando. Eu, como Catarina, eu trabalho com várias vertentes da fotografia. Eu também não quero ficar presa só à fotografia da moda. Então, eu tento fazer todo tipo de trabalho. O que aparece eu vou fazer. Até porque quanto mais trabalhos diferentes um do outro, mais experiência, né? mais bagagem. Sim, aprimora o olhar. Acho que sim, é bem isso. Então, o que eu não aprendo no Ketsu, eu posso aprender em outro ramo. Claro. E o que eu aprendi no outro ramo, eu posso agregar no Ketsu também. É uma via de, como dizem, uma via de mão dupla. Legal. E a Lídia, que trabalha no processo criativo também, trabalha na maquiagem, no hairstylist também, né? Acho que você dividiu esse lance com a Suiane, não sei certo. Conta pra gente, você tem uma carreira, né, Lídia, e tem os trabalhos que você executa dentro do Ketsu. Conta pra gente como é essa parada. Bom, eu sempre gostei de trabalhar muito a minha identidade, a minha própria identidade e reforçar também as minhas criações. O meu foco sempre foi criação. E creio que também isso foi um dos pontos pivô que me aproximou das meninas. Mas eu também sempre trabalhei com maquiagem, porque minha mãe é cabeleireira, então eu sempre tive uma instrução muito grande no quesito de estética.
E isso eu levo pra vida toda. Eu passei a estudar, né? Estudei aqui no ED. E nisso eu consegui me construir muito. Sempre fui separando muitas peças, fui adquirindo coisas do exterior, comprando coisas por aqui, peças em brechó. E nisso, em todo esse arsenal, eu tive a oportunidade de conhecer as meninas e me agregar a elas. E hoje eu auxilio tanto na parte criativa, quanto na direção, né, do editorial, quanto até nas próprias peças. Quando a gente tem a possibilidade de ter peças nossas e precisa de algum tipo de ajuste, eu me encarrego disso. Cuido da parte de beleza, mais na parte de maquiagem. Eu e a Suiane, a gente acaba sempre... Eu sempre acabo deixando pra ela mais a parte de cabelo. Eu sou filha de cabeleireira, gente, mas não anjo de cabelo. Mas... E além disso... É isso. Legal. Aproveitando que você falou, eu queria saber como surgiu o Catsush. A ideia do nome, a ideia de vocês se unirem, como foi um negócio assim, eu acordei e eu quero montar o Catsush. Como foi essa fita assim de fazer o que vocês fazem hoje com essa questão toda de produção de moda e enfim, como aconteceu o Catsush? Então, o Catsush aconteceu quando eu tive a minha filha Maia. Entrei um tempo, fiquei em depressão. O nome da sua filha é Catsush, não? Não, palhaça. Eu entrei em depressão pós-parto. Foi quando eu ganhei um curso de moda, porque eu não conseguia me ver em nada, estava muito mal. Então eu ganhei um curso de moda na Escola São Paulo, de stylist. Concluí. E nesse curso, quando eu concluí, eu resolvi fazer um ensaio. Que foi um cocô, gente. Mas não é. Vamos lá. Aí eu peguei e queria fazer um ensaio. Foi muito engraçado, porque já tinha escolhido o fotógrafo e tal, já tinha todas as modelos e tudo. O fotógrafo furou. Uau. Foi quando uma colega nossa indicou a Catarina. Aí a Catarina foi no ensaio, nós fizemos todo o Paranauê lá. Então até aí não era um Catsush, era um ensaio da Suiane. Era um ensaio. Caraca, legal. E aí de lá eu falei, vamos continuar com isso daí. Sim. A gente só fez um ensaio, que foi no ouvidor, né? Sem ali ainda. Aí foi quando eu já vi os trabalhos dali no... Vocês chegaram a fazer pra Filadélfia também. A gente chegou a fazer alguns ensaios, que antes só era eu e a Suiane. Então a Suiane, eu lembro que ela ainda trabalhava na Topshop, então às vezes ela pegava algumas produções de lá e falava assim, vamos fazer alguma coisa com isso. E eu tinha acabado de terminar meu curso de fotografia também, que eu fiz na Pan-Americana. E eu estava muito parada, eu precisava trabalhar, precisava fazer alguma coisa. Então aquilo serviu para ter algum portfólio para mim, tanto para mim quanto para ela. Claro. Porque a gente estava tentando entrar no mercado de trabalho, cada uma na sua área. Então a gente foi fazendo esses editoriais e aí, estava conseguindo entrar no mercado de trabalho, cada uma na sua. Então a Suiane falou, vamos fazer nós duas, vamos juntar o que a gente tem e vamos ver no que vai dar, vamos continuar a fazer legal, tá ficando uma coisa bonita, cada uma tá mostrando o seu trabalho e vamos continuar com isso. Legal. E foi quando veio ali, porque eu já tinha visto uns trabalhos dela, ela fazia umas unhas, gente, Mario Bros, primo do Mario Bros, fazia todo mundo, até o cogumelo, Bob Esponja, tudo. Aí ela fazia peças de roupa, era incrível. E aí eu olhava e achava incrível o Instagram dela, o Facebook dela, quer dizer, e entrei em contato com a Ali. Foi quando a gente se encontrou, né, pra começar... Pra participar de um ensaio, na verdade. Isso. Eu ia ser modelo. Que legal. E foi aí que a cara do Catsush começou a mudar. Sim. Porque ali, com a direção de arte que ela já tem, aí a gente já começou a transformar todo o trabalho. Começou a se transformar realmente num projeto que poderia ser bem mais pensado e tudo mais. Puta, que legal. E aí a ideia do nome, porque eu sei o significado do nome, fui sabendo o significado do nome depois de um tempo, mas tem muita gente que não sabe o significado do nome.
qual que é o significado do nome? Como isso surgiu? Assim, vamos fazer isso aqui, vamos dividir isso aqui. A gente pensou em um monte de coisa, porque o nosso trabalho, para quem ainda não sabe, a gente trabalha muito na rua. É muito trabalho feito na rua, paredão colorido, então tudo que a gente encontra de legal a gente tenta usar de alguma forma no editorial, alguma parte assim. Isso. E então é Catarina e Suiane, não é Katsu de caralho italiano. Porque parece, né, o palavrão italiano, mas, ali já tem uma explicação que é muito legal pra esse lance, que faz muito sentido, mano. Conta aí. Então, não deixa de trazer essa referência, né? Porque a gente sempre gosta realmente de, como você falou, avançar e surpreender a cada editorial que a gente lança. Então é legal causar essa reação. É um Katsu em todo editorial. Legal. Vocês acreditam que o trabalho de vocês, que vocês colocam hoje no Katsu, tem influência na infância de vocês ou em alguma vivência particular de infância, alguma coisa que vocês percebiam e gostavam enquanto meninas? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Toda a construção referencial de qualquer indivíduo criativo começa pelo que ele aprende a ver, pelo que ele aprende a sentir, né? Pelo que ele vai agregando ao longo do tempo. Então eu creio que isso é muito forte. Tanto a gente, quando vai construir a identidade artística de um trabalho, seja pelo lado mais fashion, seja eu e a Suiane, quanto a Catarina pelo próprio olhar da fotografia. Eu tenho uma opinião que não se faz moda com moda, saca? Não se faz música com música, não se faz... Então provavelmente não se faz editorial com editorial. Sempre tem uma influência um pouco mais, né, um pouco mais reversa, além, né? Além também. É igual o editorial que nós fizemos dos cabelos masculinos. Sim. É uma coisa que te remete à infância do corte que você já usou, ou que sua mãe já fazia na sua cabeça, entendeu? Então a gente tenta de alguma forma trazer alguma coisa que é a nossa identidade de infância para dentro dos nossos trabalhos. Não sempre, mas sempre tem alguma coisa que a gente tenta carregar dentro disso, sabe? Eu vivia uma situação na minha infância, eu acho que isso tá em alta, vamos colocar, mas aí tem toda uma opinião histórica, né? Tem toda uma questão de vivência. Sim. Acho isso bem legal. É nítido que existe isso no trabalho de vocês. Obviamente tem trabalhos que a gente vê na internet que, putz, são lindos, mas não passam de fotografias, né, cara? Assim, são lindos mesmo. E eu acho que isso já é um caminho muito bom, mas às vezes não passam de fotografias. Mas quando existe uma mensagem por trás, principalmente, como é que eu posso dizer? Bom, existindo... um contexto no geral. Ligando ao produto ou ao modelo. Exatamente. Ou um trabalho gráfico que o artista quer expor. Tem toda uma questão... No trabalho de vocês eu vejo que tem toda uma questão histórica e particular, principalmente. Sim. Eu vejo que no trabalho de vocês sempre focam bastante na vivência ou principalmente favorecendo modelos. Vocês costumam colocar textos, uma mensagem que possa fazer sentido com a pessoa que vocês estão usando. Isso é uma característica do Katsu. Isso aconteceu, isso foi planejado desde que Katsu é Katsu, ou isso veio acontecendo durante, assim, depois que vocês realmente viram que o trabalho precisava tomar uma forma, uma razão diferente? Dúvidas durante. A gente, a princípio, né, eu percebo pelas meninas, começou por uma necessidade, né? A necessidade de se inserir no mercado de trabalho. E a partir do momento que eu me juntei a elas, isso não deixou de acontecer. Legal. Mas a gente passou a realmente querer criar uma identidade nossa, porque a gente percebeu que o mercado de trabalho, querendo ou não, a gente faz, né? E nisso a gente foi abraçando nichos e fomos observando e pesquisando e cada vez mais buscando as nossas referências e vendo necessidades e coisas que estavam ao alcance das nossas mãos que a gente pode fazer. Ótimo. Então a gente acabou construindo em cima disso, né? Pela questão de representatividade, pessoas que precisam ser vistas, pessoas que precisam ser espelhadas. Mas deixa eu perguntar, existe uma relação então com o modelo direto, assim, uma relação dentro, vamos supor, vocês vão criar um editorial, então tem todo o processo de criação do editorial. Dentro desse processo de criação, existe uma comunicação durante todo esse procedimento com o modelo?
Não, às vezes não, porque se você vê a maioria das histórias que a gente conta, a gente não está contando sobre o modelo. Sim. A modelo que a gente contou a história foi a Alissa, que era uma menina nova e que estourou, uma das modelos mais conhecidas assim no mundo e tal. Então a Nérida é uma outra menina de família africana e que tem uma história super legal. Então, alguns modelos a gente acha super legal contar a história. E por que o da história? Bem o que você falou. Trabalhos que contem histórias, que não só sejam fotografias. Então, pra gente é uma necessidade que todo trabalho tem que ter pelo menos algum texto explicativo, falando alguma coisa, por que daquele trabalho, por que a gente fez aquilo. Para que as pessoas não olhem pro nosso trabalho e vejam só, tá bom, só mais uma foto. Ai, que legal. Eu vejo na internet, eu acompanho, faço pesquisa em cima de editorial também, e às vezes você quer um pouco mais daquilo que foi exposto e você não encontra, cara. Não sei se depende por culpa de quem compartilhou, ou enfim, ou responsável pela postagem no site ou no blog, mas na maioria das vezes não existe uma história, assim, é uma foto impressionantemente bonita, mas não tem um contexto, não tem É porque não aproxima o público, né, da realidade exposta, daquilo que foi criado. Tipo de arte. Isso também é uma dificuldade que a gente vê, que a gente sempre tenta fazer com que as pessoas leiam o que a gente está querendo transmitir. Isso. Porque hoje em dia, com as mídias sociais, é uma coisa muito mais de imagem. Você vê, entrei no Instagram, tô lá passando, vi uma imagem, dou lá 2 likes lá e 2 cliques, sobe, e gostei. E não, a gente sempre tenta fazer com que as pessoas parem, vejam o nosso trabalho, leiam o que a gente está querendo passar, porque, querendo ou não, o que a gente escreve complementa o que a gente está querendo passar com a imagem. Então, tipo, não é só uma imagem. Perfeito. É tudo que vem lá atrás. Querendo ou não, a gente para um pouco o que a gente está fazendo para pesquisar sobre o que a gente vai mostrar, faz um textinho também, e a gente sempre... Esse é o nosso foco também. Isso é nítido que é uma característica de vocês, tanto toda vez que sai o editorial de vocês, eu tenho certeza que vai ter alguma coisa para ser concebida, sabe, em forma de texto também, saca? Não só imagem. Isso, é tanto que eu creio que a maioria das vezes a sensação que a gente realmente procura passar, né, o nosso objetivo através disso, é como se fosse a sensação de alguém ir em uma exposição, entendeu? Você vai numa exposição, você vai observar aquele quadro, aquela arte plástica feita, e você não vai só observar ali, tem a sua concepção, beleza, mas você sempre vai ali naquela informaçãozinha para com que aquilo complemente a ideia que você tem. E expande, né? Expande. Exato. Às vezes uma frase, um textinho mínimo, expande a sua criatividade para pensar de uma maneira diferente sobre aquela imagem. E por mais que as pessoas ainda não parem para ler, é um costume do Cats, então quem ainda não sabe, a gente faz isso, a gente tenta de alguma forma mostrar para todo mundo que a gente faz o editorial o que a gente está tentando passar para vocês. Às vezes é uma informação muito importante, como a gente passou do all jeans, a importância do jeans no dia a dia, o jeans onde ele está, onde você vê ele em qualquer lugar. Então a gente tenta explicar isso de alguma forma para que você saiba, você que usa o dia a dia, você que tem o costume de ter e não sabe para que é aquilo, não sabe como existiu, não sabe de onde veio. E a gente de alguma forma tenta passar essa informação para que as pessoas estejam um pouquinho dentro da moda, mesmo não seguindo isso, sabe? Se sintam inseridas, isso mesmo. Vocês em algumas situações participaram dos seus próprios editoriais, há um tempo atrás. Isso rolou por uma questão de representatividade? Vocês sentiram a necessidade de representar meninas que têm a estética parecida com vocês? Ou foi porque acabou, rolando, vamos colocar a Cat nesse editorial porque vai ser isso e dane-se, assim? Ou rola sempre uma questão de vamos usar a Lídia e tudo bem. A estética dela, o posicionamento dela, tem alguma coisa para tocar alguém ou para enviar uma mensagem para alguém? Foi isso? Ou existe uma representatividade, existe uma mensagem por vocês terem utilizado você ou a Lídia no caso? Não sei, não vou me recordar se a primeira vez que nós usamos a nossa imagem foi quando
nós começamos a trabalhar com a Nike, que foi quando nós recebemos os tênis, né? Que a gente não queria colocar no pé de outras pessoas, então quem recebeu o tênis fomos nós. Então a gente achou que a gente deveria estar lá, mostrar um pouco de cada uma, em cima da que a gente recebeu, montar uma historinha, uma foto bem extrovertida, as três pulando e tal. Ah, sim, é verdade, tem essa, adoro essa foto. Tem. Esse ensaio foi como se a gente quisesse apresentar nós mesmos pro público, porque até então ninguém tinha visto a cara das três juntas, sabia? Ó, Catarina faz isso, Suiane faz isso. Inclusive são poucas as fotos que tem de vocês juntas, né, dentro do Ketsu, né? Tipo, sim. Acho que é uma das poucas. Eu usei a foto de vocês, acho que tem a foto de vocês no Legacy. E foi bem difícil de encontrar uma foto, por isso que eu lembro exatamente dessa foto, enfim. Mas é bem difícil de encontrar ali uma grade que tenham as três dentro da mesma proposta, né? Sim, é verdade. É porque acho que vai mais também pela questão do pessoal, da personalidade e tudo mais. A Cat, o foco dela sempre foi a fotografia mesmo. E eu e a Suiane, mesmo tendo essa relação, principalmente pelas redes sociais, uma relação maior com o público, onde a gente publica referências, a gente publica as nossas coisas e sempre tem um feedback significativo, então isso acaba contribuindo, entendeu? E acaba indo para o lado daquilo que você disse mesmo. Muitas das vezes os nossos ensaios acabam sendo construídos de forma totalmente orgânica. Legal. Né? Não é aquela coisa... A gente tem o primeiro pensamento e constrói em cima disso, mas sempre ocorrem alterações, né? Conforme vai acontecendo. Então, a gente acaba se linkando, né, pela questão da imagem própria que a gente tem e porque a gente sabe, tem essa noção significativa, principalmente pelo cenário que a gente está vivendo hoje entre a galera afro-brasileira, e a gente sabe o quanto a representatividade tem contado. Sim. Então a gente acaba contribuindo aí com a nossa carinha. Claro. Às vezes. Isso que você falou da estética de vocês, enfim. Eu vejo que, é nítido que vocês têm um visual norte-americano. Mas quando a gente entra no Ketsu, a gente vê muito pouco disso, ou na maioria das vezes nem vê, na verdade. Só que a gente consegue entender que existe uma concepção cultural mais voltada para um lance africano, né? Ou latino-americano. Como é desconstruir o que vocês vivem, né? Por conta, cara, das nossas referências principais, que é o hip-hop, que é o R&B, enfim. E vocês desconstroem isso e conseguem levar para o Ketsu uma outra proposta do que vocês talvez não seja a palavra almejar, mas talvez seja o que vocês têm mais curiosidade, eu não consigo entender, mas é muito, muito incrível o que vocês fazem, que é desconstruir a identidade própria de vocês e levar uma outra identidade pro Ketsu. Como é esse lance? Isso acabou sendo algo orgânico também, natural, porque, sem dúvidas, né, como você disse, a cultura afro-norte-americana sempre foi base para qualquer afro-brasileiro, né? Desde a música até a forma de poder vestir um Air Jordan com uma calça rebaixada e uma jaqueta legal. E a gente percebe o quanto isso é enfatizado entre a gente até hoje, mas também da necessidade disso ser retratado da nossa maneira, disso se tornar um destaque, não um referencial para as pessoas e para o mercado, mas para com que isso traga uma essência diferente para a gente e a gente consiga alcançar patamares maiores através do nosso trabalho. Acho que demonstra mais conteúdo, né? A partir do momento que você tem uma estética, mas você demonstra o seu trabalho de uma forma diferente, é nítido que aquilo é com base em conteúdo, pesquisa e trabalho. Exato. Né? E eu vejo muito esse lance no Ketsu, cara. Às vezes, quem não conhece vocês, aliás, quem não conhece o trabalho que vocês fazem, aí fala, puta, elas trabalham com fotografia. De repente tem na cabeça que vai ser algo muito parecido com o que vocês são. Mas não é, e isso é muito legal de ver, cara. A gente tenta... Quer dizer, na verdade é o que vocês são, né? Talvez de uma maneira muito mais particular, né? Enfim, não consigo definir exatamente, mas vocês mostram de fato um trabalho que não é o que vocês
talvez vistam ou vivenciem, né? De forma direta ou de forma exatamente. indireta. Porque a gente tenta retratar que o negro brasileiro, afro-brasileiro, ele não é só turbante, Exato. ele não é só estampa, afro, ele não é só isso, sabe? A gente consegue trabalhar de várias formas em cima da nossa cultura. Então a gente sempre, querendo ou não, as nossas referências são de fora. Querendo ou não, é bem isso que você falou, as nossas referências são de fora. Então a gente tenta, de alguma forma, tentar não trazer o que todo mundo já traz. Todo mundo já traz da África que o negro tem que usar turbante toda vez para fazer um ensaio. Que o negro tem que pintar o seu rosto toda vez. Não é que eu não goste, não é que a gente não ache bonito. Mas tem muito mais do que isso para ser mostrado, sabe? Então, de alguma forma, a gente tenta mudar para que não fique igual ao que o outro faz. Porque ao mesmo tempo que vocês já mostrou. consigam trabalhar essa estética que não pertence ao lifestyle de vocês, ainda assim não é uma página de editoriais repetidos, saca? Não existe isso. Então isso é ainda, cada vez mais que a gente de repente se aprofundar nesse assunto, é ainda mais curioso. Porque, as meninas não vivenciam esse lance, mas ao mesmo tempo elas conseguem ter muito mais conteúdo dentro do que vocês não vivem. Tipo, é de muita... Cara, tem que ter um feeling muito bom. Uma sensibilidade muito grande, exatamente. né? Porque é muito mais realmente isso, pelo que a gente sente, né? Pelo que a gente consegue perceber através de uma imagem, de uma música, de um vídeo que a gente vê. A gente absorve isso e procura trazer ele da forma mais autêntica possível para o nosso conteúdo. E querendo ou não, para você apresentar um projeto feito só por negros para uma empresa, é muito limitado. Sim. É muito limitado. Eles vão falar, mas um projeto que vão querer apresentar para mim, onde o negro vai estar de turbante, onde a fulana vai estar com a cara não sei o quê. Não, e a gente quer mudar isso, mostrar para as pessoas que, gente, é muito mais do que isso. A gente é muito mais do que isso, sabe? Quando se E não é uma crítica, é que, a gente tem que sei lá, descobrir outras fontes, ir para outros lugares. Mostrar a nossa identidade brasileira de miscigenação e diversidade através disso, né? Que é isso, a nossa essência é isso. Quando se fala de editorial que tenha um lance mais africano, a gente realmente lembra de turbante, maquiagens, né? Fortes. Tribais, exatamente. Tribais Acessórios, exato. A maquiagem forte também, acessório. E não é só isso que aliás, tenho certeza que editoriais que vocês fizeram, vocês provavelmente nem usaram maquiagem. Muitos, muito pouco. Aquele da Nérida mesmo, ela tem uma beleza espetacular. Exato. E é singular e é única. Se eu te falar que eu usei no máximo ali uma basezinha para uniformizar o tom da pele dela e um gloss para deixar brilhante, foi isso. Só para favorecer a fotografia em si, né? Não a própria pele. Favorecer ela também, porque além de a gente estar querendo mostrar a história dela, falar que ela era filha de pessoas que eram da África, porque a gente quis mostrar esse lance da pele dela mesmo, que é uma coisa maravilhosa. Sim, deve ser acentuado, né? Tipo, a pele dela tem uma questão boa para ser mostrada e ser discutida e ser falada e ser observada, né? E mostrar que nem questão da pele dela, mas o tipo de negro que ela é, você pode inserir em qualquer tipo de editorial, de trabalho. E outra coisa que é bem forte é que, como a gente pega muito de referência a cultura africana, se você for estudar a cultura africana hoje, você não vai ver nega do jeito que a gente tá botando aqui. Que a gente estereotipou, exatamente. Gente, você vai ver o clipe da Solange Luzenil, você não vê nenhum negro ali, cheio de estampa, cheio de... Você vê ali uma linha, você vê muita cor. Você vê a África, sim, mas você vê totalmente diferente. Não é estamparia, né? Lotado de estamparia, lotado de flor, lotado de... Tanto que fica uma poluição visual. Fica total. Fica uma poluição visual que você não consegue pegar a essência daquilo. Sim, total. Não é uma reclamação, gente. Não é falando que é feio. É que a gente quer que vocês pensem que... Pense além disso. Outras possibilidades, né?
Sim, porque a gente já está meio saturado. As pessoas já estão saturadas, a indústria já está saturada de negro sempre usar a mesma coisa e sempre ser a mesma coisa para tudo. Não precisamos ser mais estereotipados do que já somos. Falando de Nérida, falando dos trabalhos que vocês fazem, qual o trabalho que vocês mais gostaram de ter executado, que vocês viram o resultado e falou, que isso. Eu tenho os meus favoritos, eu tenho 2 favoritos, mas eu queria saber de vocês, não sei. Às vezes é meio chato falar assim, eu gosto mais daquele, eu não gosto, é meio comprometedor. Mas, eu sei que tem o mais favorito. Sei. Diz aí, fala aí, Cash. Bom, o meu, eu gosto muito do ensaio que a gente fez com os meninos sobre os cortes de cabelo, porque além de ser um dos poucos ensaios que a gente fez totalmente masculino, foi algo que, pelo menos da minha parte, foi que a gente mais se aprofundou na questão da pesquisa. Tipos de cabelo masculino, que até então ninguém tinha. Eu não tinha visto ninguém mostrar isso. E mostrar a variação que o cabelo masculino pode ter, porque você vê na moda, só fala de cabelo feminino, a variação que você pode fazer com ele. E eu acho que é importante a gente ter trago isso para o nosso público, porque querendo ou não... Exatamente isso que eu ia falar, não só de ser um cabelo masculino, mas um cabelo masculino afro. Isso. E a gente sabe a dificuldade que é, né, porque mas isso fica bem explícito, porque a gente trabalha com o público e com a cultura afro-brasileira, então... E o lance das cores também. Sim, era isso que eu ia falar. Ficou lindo. Não é um dos meus bonito. favoritos, eu tenho meus favoritos, eu vou esperar vocês falarem. Mas a situação das cores é muito difícil usar o verde e amarelo, cara. É a cor da nossa bandeira, assim, E linda. era uma preocupação que eu tava tendo, porque a roupa contribuiu muito também, porque a gente quis dar o destaque no cabelo. Então a gente deixar os 3 só de preto, para que não focasse na roupa. Então, é como se o ensaio fosse um cenário e o cabelo deles. Sim. Inclusive, uma galera lá fora acha um dos editoriais mais incríveis que foi esse. Acho que é mais também a questão do verde e amarelo. É muito difícil trabalhar o verde e amarelo. Exato. E eu, assim, quando eu me vejo de verde e amarelo, eu falo assim... Não. Nem na Copa. Nem na Copa. Mas nessa situação, realmente ficou muito foda. Ficou muito legal. E o seu Su? Qual é o seu? O meu é o da Nérida. Essa menina, Nérida, eu vou te matar um dia. Te amo, Nérida. Nérida, ela é incrível e olha que pro dia desse ensaio, a gente, como sempre, foi no vamos, que é isso daí, filho, vamos lá. E a gente foi testando, como eu falo, todas as vezes a gente tenta começar um editorial e a gente não sabe como ele vai começar, não sabe como ele vai terminar, mas ele acaba começando de uma forma. Eu fiz um editorial, o Future Gang fez um editorial com eles, o nosso primeiro editorial. E foi isso, assim, elas nos levaram para um lugar e aí eu falei, mano, e agora? O que vai acontecer? A gente tem toda uma preparação, fala, a gente vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Não, Aí é chega e não faz nada do que a gente programou, sai totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário, ficou lindo o editorial, é maravilhoso o editorial, é o editorial que eu mais amo da Future Gang, no caso, que a gente depois fez um editorial, né, uma coisa um pouco menor, mas esse que a gente não tinha absolutamente nada em mente, que vocês não tinham absolutamente nada em mente, ficou do caralho. E eu adoro esse editorial. E você, Li, qual é o seu editorial mais incrível? Eu não consigo escolher. Foda! Eu tenho 4. Nossa! Nossa! É porque, pra mim, cada um acaba sendo significativo pela questão de evolução, sabe? Cada um tem um quesinho a mais que mostra o nosso crescimento, a nossa identidade. Eu acho que um dos que eu mais gosto é o que eu fui modelo. Que modéstia à parte. Modéstia à parte. Sim, que eu fui modelo na quadra e tudo favoreceu naquele ensaio, a cor, a iluminação do local. Foi uma coisa assim totalmente espontânea. A gente falou, não, a gente precisa fazer, vamos fazer isso daqui, pum, rolou. E nisso, pra mim, foi nítido assim, o degrau que a gente subiu, sabe? No quesito de conseguir conciliar tudo que a gente junta e transformar realmente numa imagem digna
de ser considerado um editorial de moda. Infelizmente a gente fala assim, nossa, que gringo que isso ficou, né? Cara? Exato. Quando chega nisso, a gente fala, ai, que chato, mas, mano, lugar. é muito bom quando a gente ouve essa parada, né? Tipo, caralho, muito gringo o editorial de vocês, o trabalho de vocês. É ruim, mas... É ruim, é um ruim ponto, pelo ponto. É. E eu, falando, acho que eu conheci o Ketsu mesmo, foi nesse editorial. Seria esse, o meu. Esse da Nérida, que é incrível também, acho que mostra muito a nossa evolução e a nossa versatilidade, né? Porque ele foi abordado em vários temas. A gente foi fazendo, foi acontecendo, quando a gente foi ver, tinha o quê? Acho que um 7. Foi por aí, né? E todos têm um resultado incrível. Peraí, vocês fizeram então, no mesmo dia, vários editoriais com a Nérida? Que sim, foda, não sim. sabia disso. Caralho, que legal. Foi. Acredito que um outro seja esse também, do editorial masculino, né? Que o resultado assim, de imagem é impecável. Jorge, seu lindo. Exato. Nossa. E o Aldins, né? Aldins. O Aldins me surpreendeu, Eu também. Cara, o meu, eu já contei que é o da Nérida, que foi um choque que eu tive também quando eu vi. Eu conheci o Ketsu no editorial da Lígia, que eu vi aquela formação de cores, eu falei, mano, esse verde, esse rosa, a Lídia, essa viseira, mano, essas minas gringas. E o da Nérida, mas o que eu falei assim, mano, caralho, eu nunca vi nada e eu tenho certeza que eu não vou ver nada semelhante, foi o do Aldins, cara. O Aldins, eu já contei no início da entrevista, eu tava no meu Facebook, aí subiu lá aquela capa com o logo do Ketsu, ela, a mina, a Stephanie e aquele jeans em volta, velho. Eu falei, meu Deus do céu, mano. Aí eu fiquei puto com elas por uma outra razão. Mas foda. Na real, sempre tem essa coisa de pesquisa, né, de aprimorar a nossa identidade, mas ao mesmo tempo a gente procura evitar, justamente para não deixar o nosso trabalho semelhante a outras coisas. E foi super cômico, porque assim, quando esse ensaio rolou, pouco tempo depois, numa conversa com um amigo, ele me apresentou uma marca jeans do Pharrell. Sim. E ele fez um lance parecido. É mesmo? Nossa, depois a gente vai colocar então na imagem a comparaçãozinha pra gente ver. Olha! Meio vídeo show. Tá vendo? Tem toda uma produção. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Foda. Eu acho esse editorial incrível. Eu acho esses dois editoriais incríveis. Tenho que concordar com a Cat que esse lance das cores do editorial dos meninos é maravilhosa e difícil de fazer pra caralho. E o editorial que você disse também, que você participou, aliás, foi onde eu percebi o Ketsu, na real, assim. Porque eu via a Sui postando algumas coisas e falava, mas... Olha, querida, olha... Qual é o objetivo do Ketsu hoje no cenário internacional e nacional? No nacional vocês têm um posicionamento muito bom e diferenciado, isso é nítido. Mas, obviamente, vocês têm um objetivo enquanto Ketsu. Claro. Eu queria saber qual é exatamente, assim. Acho que pra mim, Suiane, assim, são 3 meninas negras de comunidades, tá, gente? Não somos ricas, tá? O mercado, ele, querendo ou não, o mercado, ele já é branco, a gente não se faz de vítima e simplesmente a gente não tem um trabalho que uma revista Vogue, mas a gente tem a nossa identidade, a gente quer mostrar de alguma forma que como nós 3 nos juntamos e às vezes a gente sem R$1, e essa é a nossa realidade, em que você também consegue fazer com bom estudo, boas pesquisas, sabe? Se aprofundar muito mais. Então, todo mundo às vezes pensa, as meninas estão fazendo um trabalho super legal, estão ganhando tênis da Nike, da Adidas, estão ganhando... Não, gente, não. Calma lá. Estamos nos construindo como todos vocês. Isso aí. É ressignificar a cena, entendeu? É isso. Ressignificar a cena e poder mostrar de formas diversas e através do nosso olhar, o público e a nossa cultura afro-brasileira. Também isso. Tanto para que isso seja
imposto aqui dentro, né? E a galera possa ver, usar como um padrão, ter como referência, como também servir como um ponto de destaque lá fora. Só para acompanhar, vocês têm noção de que vocês servem de inspiração hoje pro cenário, pro jovem, para quem gosta de fotografia. É difícil, a gente não tem cara? um pouco dessa noção. Não. É mais quando a gente tem amigos próximos que falam, nossa, o último ensaio, o último ensaio que vocês fizeram a gente curtiu pra caramba. Sim. Mas vir pessoas lá de fora e chegar na gente e falar, meu, seu trabalho tá maravilhoso. A gente ainda não tem essa noção. Eu que estou de fora do Cats, eu vejo que vocês têm sim vocês influenciam hoje as pessoas nessa questão de editorial, nessa questão de fotografia e também de posicionamento, enfim, são várias questões. Exatamente por isso, por estar fora, eu vejo o trabalho de vocês, eu vejo alguns outros trabalhos extremamente parecidos com o de vocês. Como é lidar? Como é lidar com isso? Porque às vezes, ou é uma galera que está fora da vivência de vocês, né, que tem uma vivência de repente um pouco mais favorecida, digamos assim, ou tá ok, na mesma situação, enfim. Mas como é ver e falar assim, dá uma raivinha ou fala assim, puta que bom, eu pinguei uma gotinha ali, tá? Como é isso, mano? Eu não acho exatamente que não seja que a gente não tenha dimensão. Sim. A gente tem por conta de próximos que chegam. Sim. E pessoas aleatórias, às vezes, Sim, chega a acontecer. claro. Mas talvez não numa dimensão assim. Internacional. A tamanho de surpreender, a ponto de uau, caramba. Joshua Kiss chegou na gente e falou do nosso trabalho. Cara, incrível. Na verdade, Elas são modestas a maioria das vezes, porque tem uma galera bem pesada que acompanha o trabalho delas, que falam do trabalho delas, que mandam mensagens do trabalho delas, que falam dos trabalhos delas envolvidos em outros projetos que elas estão envolvidas. Então, elas estão sendo modestas, mas existe sim uma observação muito incrível do trabalho que elas fazem. Mas, no caso, respondendo a sua pergunta com relação a Exato, projetos exato. que se assemelham ou Isso. que tem algum tipo de referência do que a gente faz, eu acho uma coisa boa. Porque eu tô vendo que o meu esforço e o esforço dela tá valendo a pena, sabe? É super legal quando você vê um trabalho seu, nem que seja uma pontinha do que você fez tá refletido no trabalho do outro. A gente sabe muito bem separar quando é referência e quando é cópia. Então, quando é referência, mano, a gente fica super feliz, a gente quer mesmo que mais pessoas pegam a gente como referência, porque a gente quer ver o nosso trabalho perpetuar a muito mais. Acho que é o ideal, né, Cat? É o ideal. Agora, quando a gente percebe que é uma cópia, é lógico que a gente fica chateada, a gente fica brava, porque acho que não é o caminho certo você copiar um trabalho de uma pessoa. Você tem que colocar você ali. Não adianta você copiar um trabalho sendo que você está colocando o trabalho de 3 pessoas numa coisa sua. Não vai ter a sua identidade, não tem a sua alma. E é claro que a gente fica brava ou chateada. Mas quando é referência, a gente fica muito feliz. Que legal. Exatamente. Como diria Chanel, né? Você sabe que o seu trabalho está sendo considerado, está evoluindo a partir do momento que ele é copiado. O maior, acho que é o objetivo de todo mundo, de todos os projetos, né, mano? Mesmo então. que exista uma referência, uma cópia, acho que até se você tá copiando, às vezes as pessoas copiam sem saber, né? Tipo, coloca no consciente e aí fudeu. É a mesma coisa que você tá fazendo num trabalho, e aí às vezes eu sou designer, às vezes eu tô lá preso num trabalho, e aí aquele trabalho tá ruim. Só que pra você refazer aquilo é muito difícil, porque você ainda tá preso naquela última referência, cara. Às vezes isso é muito ruim. Bom, mas é isso. É isso, eu me mantenho neutra. Bom, gente, conversei hoje aqui com o Cats Street, com a Suiane, com a Cat e com a Lídia. Elas formam esse trabalho incrível que elas vêm fazendo. Bom, é isso. Vocês querem mandar algum recado, alguma coisa? Eu queria agradecer a todo mundo, agradecer primeiro a Future Gang pelo espaço, né? É sempre muito bom a gente poder mostrar o que a gente é e o que a gente está fazendo, o que a gente quer fazer. E, agradecer a todo mundo que curte o nosso trampo, convidar todo mundo, se você tem alguma crítica, alguma sugestão, fala com a gente. A gente está aqui de braços abertos
para receber. Claro que a gente sempre faz um filtro do que a gente recebe, porque não é tudo que a gente quer incluir no nosso trabalho, a gente sempre faz um feedback de tudo. Então, se por acaso você alguma vez mandou alguma mensagem, a gente não incluiu você, não é porque a gente não gostou do seu trabalho ou não gostou de você, mas a gente quer sempre mostrar tudo que a gente pesquisa. Então, se você mandou uma coisa ontem, a gente não colocou hoje, lá na frente com certeza a gente pode te incluir. E é isso, continuem acompanhando o nosso trabalho, a gente está aqui trabalhando para sempre mostrar muito a qualidade e conteúdo para vocês. Isso aí, se precisarem de sugestões, opiniões também, estamos aí a postos, não mordemos, somos simpáticos. Só se você pedir que a gente morde. Se atacar, elas atacam. E a gente queria falar também que o projeto Cats está incluído no MOOC também, que é a CRIO, que é a Future Gang, o Cats e o Outro Planet. A gente está também mostrando o nosso trabalho aí, dando aquela notícia. Valeu, gente. Brigadão. Mirjão. Nós. Coloca no final. Não, tem que falar. Quando a gente estiver falando da... They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you.